Esse cara foi preso por 10 anos e estava praticando freneticamente. Depois de ser libertado da prisão por 5 dias, ele matou todos os inimigos, incluindo polícia. O filme se chama Rápida Vingança. Driver é uma prisioneira musculosa com muitas tatuagens nos braços. Aquele dia era o último dia da sua sentença de prisão. Após 10 anos na prisão, Driver não causava problemas, mas também não tinha medo de nada. Os criminosos infligidos a Driver tiveram um fim muito trágico. Por isso ele teve muitos inimigos. Mas Driver não se importou nem um pouco. Ele só queria sair rapidamente da prisão para vingar a si mesmo e a seu irmão. 10 anos na prisão, ele se tornava muito mais forte. Alguém preparou um carro clássico para Driver lá fora. Houve uma longa lista de pessoas para se vingar e uma arma. Driver foi direto para um prédio comercial. Depois de subir as escadas, um funcionário estava ligando o telefone. Ficou assustado ao ver Driver. Driver sacou sua arma e matou o funcionário. A câmera acima capturou tudo, mas ele não se importou, porque a vingança era o único motivo para ele viver até este momento. A polícia isolou rapidamente a cena do crime. O responsável por este caso foi Cícero, mas um policial, vestido com uma camisa florida e um cigarro, veio. O nome dele é Cop. Faltaram apenas algumas semanas para ele se aposentar, mas seus superiores o enviaram para ajudar Cícero a resolver o caso. Cícero odeia quem não teve regras e foi tão rebelde como Cop. Tirou o cigarro que ele estava fumando na metade. À noite, Driver foi para um escritório de detetives. A notícia estava sendo transmitida sobre o assassinato do funcionário na televisão, mas a pessoa na sala do detetive não ficou surpresa ao encontrar Driver, porque o carro e a arma de Driver foram fornecidos por eles. O objetivo de Driver lá era comprar a lista de alvos restantes. O detetive quis aumentar o preço, até chamou um cara musculoso para intimidar Driver, mas este guarda-costas viu a tatuagem no braço de Driver, então reconheceu sua identidade. Ele expressou que não podia tocar em Driver e saiu. O detetive obedientemente entregou a lista a Driver ao ver isso. Nem ousou receber dinheiro. Killer amava o trabalho de assassino. Desde criança ele foi deficiente em sua perna esquerda, mas nunca desistiu. Depois de crescer, Killer ganhou muitas medalhas de esportes radicais. Ele era um cara rico, então ele não teve falta de dinheiro. Ao aceitar a missão, ele cobrou apenas $1. Mas o primeiro requisito é ser desafiador. Killer teve uma namorada linda e sexy chamada Lily. Lily foi honesta e sempre aconselhou Killer a largar o trabalho de assassino. Ela esperava que os dois tivessem filhos e vivessem felizes juntos. Naquele dia, alguém telefonou secretamente para pedir Killer para matar Driver. Killer foi para a garagem, usando uma nova identidade para ele e para o carro. Lily foi para a adega de armas para escolher armas para Killer, com movimentos habilidosos como já fez muitas vezes. Cícero também investigou a identidade de Driver. Enquanto estava na prisão, ele ganhou muito dinheiro com a venda de produtos contrabandeados. Durante esse tempo, muitas pessoas queriam prejudicá-lo, mas foram mortas por ele. As tatuagens em seus braços eram sobre pessoas que ele matou. 10 anos atrás, o irmão de Driver e um grupo de pessoas, por emprestar muito dinheiro, roubaram um banco. O motorista naquele dia desistiu, então Driver o substituiu. Graças a técnicas profissional e uma cabeça fria, ele conseguiu escapar da polícia. Mas depois disso, alguém traiu o irmão de Driver. De repente, uma multidão de pessoas invadiu sua casa. Driver não tinha experiência, então quando os bandidos ameaçaram, ele imediatamente disse a ele onde esconderam dinheiro. Mas, inesperadamente, os bandidos que conseguiram o dinheiro cortaram a garganta do irmão de Driver. Um velho apareceu gravando a cena do crime com interesse. Depois de pegar o dinheiro, eles atiraram na cabeça de Driver. Mas um milagre apareceu, depois que o médico declarou a morte de Driver. Então ele de repente se levantou. O médico explicou que a bala foi disparada no crânio. Em seguida, saltou nas maçãs do rosto e disparou. Eu me pergunto se sua cabeça é de aço ou de diamante. Mas no final, ele ainda estava vivo. Nesse momento, a cabeça de Driver ainda teve aquele osso de metal. O próximo objetivo de Driver era o velho que filmou naquele ano. O homem atual ainda era um pervertido. Não parou de trair meninas honestas para o ajudar a ir para casa. Em seguida, ele as atacou violentamente e em seguida filmou. De repente, Driver entrou na porta, fazendo com que ele ficasse assustado e deixasse cair a câmera. Ele olhou para Driver com horror, não ousando acreditar que ele ainda estava vivo. Driver atirou nele sem dizer nada. Quando Driver saiu, Killer o seguiu. Mas uma garota de repente entrou no meio de Driver e Killer e gritou de medo. Neste ponto, Driver descobriu o assassino atrás de si. Ele derrubou o bebê e lutou com Killer. Duas pessoas não atiraram em ninguém. Driver também não queria lutar, então ele foi embora rapidamente. Também houve uma mulher no documento, mas ele não era quem Driver queria matar, era sua esposa. Após 10 anos na prisão, sua esposa mudou de casa e deu à luz com outro homem. Driver estava extremamente miserável. Depois de abraçar sua ex-esposa, ele se virou para sair. Por outro lado, Killer e Lily também eram casados. O casamento teve apenas 2 pessoas, a festa também foi substituída por um show de tiro. O plano de Killer era matar Driver e deixar o trabalho. Então ele venderia a vila à beira do lago e iria para Pasadena com Lily para viver uma vida simples. O próximo alvo de Driver foi Ovis Nixon. Ovis Nixon era, naquele momento, um guarda de bar. No banheiro, ao ver Driver,
ele entendeu que apenas uma pessoa pôde sair daí. Ovis puxou sua arma para lutar com Driver, mas ele foi derrotado facilmente. Depois de apenas alguns movimentos, Ovis foi esfaqueado no coração por Driver. Antes de morrer, ele pediu a Driver que se desculpasse com seu filho. Quando ela voltou para o carro, Driver ligou para o filho de Ovis. Ajudou a cumprir seu desejo. Deste lado, após investigar, Cícero descobriu que aqueles que foram vingados por Driver eram todos informantes de polícia. Cícero informou Cop, mas ele não parecia surpreso. Ao ouvir a notícia no rádio, Driver descobriu que Ovis ainda não morreu. Ele estava atualmente em tratamento de emergência no hospital. Driver virou-se firmemente para o hospital, mas Cop deu um passo à frente para o emboscar. Cop sabia que Driver definitivamente voltaria. Ao mesmo tempo, Killer foi notificado e rapidamente perseguiu até o hospital. Driver viu Ovis deitado na sala de cirurgia. Ele puxou sua arma e atirou em Ovis novamente, deixando-o sem chance de sobreviver. Cop veio imediatamente ao ouvir tiros. Ele perseguiu Driver até o porão e atirou nele. No momento em que as luzes piscaram, Driver dobrou uma esquina. Cop estava tão nervoso. Ele não teve fé em si mesmo. Como esperado, ele se virou e encontrou Driver, quem estava segurando sua arma. Cop caiu de joelhos com medo. Driver viu o distintivo da polícia, então ele perdoou Cop. Depois de sair do hospital, Driver foi seguido por Killer novamente. Duas pessoas se perseguindo silenciosamente na rodovia. Depois disso, Driver encontrou uma oportunidade. Aproveitou o grande caminhão para parar Killer e puxar a arma primeiro. Mas Killer não era seu inimigo. Driver não queria causar mais problemas, então ele apenas atirou em seus pneus. Killer, sentindo-se envergonhado, ergueu a arma e atirou em Driver no pescoço. Driver foi embora rapidamente. Ele foi para a casa de sua mãe para ela ajudá-lo com a ferida. O pai de Driver se foi, mas ele não sentiu dor, porque desde a infância, seu pai só amava seu irmão e não gostava dele. Ele nem mesmo admitiu que era seu filho, portanto, seu irmão sempre cuidava dele. Isso faz com que o irmão sempre ocupava uma posição importante no coração de Driver. Depois da manhã, Driver saiu novamente. Apenas um cara permaneceu na lista. Quanto a Cop, porque faltou pouco para pegar Driver. Então ele era respeitado por todos no departamento de polícia. Cícero disse a Cop que as vítimas eram todos mensageiros da polícia, e a probabilidade de coincidência foi quase zero. Portanto, o caso de Driver 10 anos atrás devia ter algo errado. Cop não conseguiu mais ficar lá, ele dirigiu sozinho, começou a agir. O objetivo final de Driver foi um pastor negro. Atualmente ele estava em uma igreja à beira do lago, para espalhar o Espírito de Jesus. Um segundo atrás, ele ainda estava interpretando animadamente. No segundo, quando viu Driver entrando na porta, ele ficou em silêncio. Depois disso, ele suprimiu o choro e continuou a interpretar. Na verdade, poucos dias atrás, ele tinha visto a notícia da vingança de Driver na televisão. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde Driver o encontraria. Então, enquanto estava no palco, ele falou muito sobre moralidade para Driver. Ele já mudou, adotou 5 filhos com sua esposa. Ele não implorou a Driver que o perdoasse. Só marcou um encontro para dizer as últimas palavras. Na verdade, naquele ano, ele era apenas um guadar. Também foi o único a impedir o assassino de matar Driver e seu irmão. Driver ergueu a arma e olhou para o inimigo que ainda estava falando, mesmo quando ele estava prestes a morrer. No final, Driver fingiu perder o tiro e saiu. Killer ficava longe e testemunhou esta cena. Parecia ter uma visão diferente de seu objetivo. Driver sentou-se na igreja, olhando para a foto de seu irmão e ouvindo seriamente a Bíblia. Neste ponto, ele parecia ter encerrado sua vingança. Neste momento, a arma de Killer foi apontada para a cabeça de Driver, mas na mente de Driver no momento não havia nada para incomodar, então ele só queria morrer. Killer era um assassino, então situações como essa o fazem se sentir insultado. Killer olhou para a lista de vingança de Driver, então o lembrou que ele ainda não havia terminado. Aquele que o contratou para matar Driver foi o verdadeiro culpado. Neste ponto, Cop também entrou com a arma. Killer largou a arma desamparadamente. Cop atirou na cabeça de Driver mais uma vez. Aconteceu que ele foi o mentor do caso daquele ano. Foi também quem contratou secretamente Killer para matar Driver. Cop era um policial antidrogas, mas ele era viciado em drogas, porque naquele ano faltou muito dinheiro para usar drogas. Então ele reuniu pessoas para planejar o roubo, e o traidor foi revelado por Cop. Foi a pessoa que fingiu ser a namorada do irmão de Driver. Tudo passou naquele momento. O policial também estava prestes a se aposentar e receber pensão. Killer recebeu $1 e deixou o trabalho. Mas assim que Cop estava ligando para sua esposa, foi atingido por uma bala. Ele caiu imediatamente. Foi Driver quem atirou nele. A bala de Cop atingiu o osso de metal na cabeça de Driver para que ele não morresse. Cícero então descobriu que Cop estava por trás do grupo de ladrões que matou o irmão de Driver. Mas quando ela perseguiu, o corpo de Cop estava frio. Ela ocultou a lista de pessoas naquele ano que participaram do roubo. Afinal, todos estavam mortos.
Pelo menos o motivo da morte de Cop foi devido à execução do dever. A família dele também seria um pouco confortada. Driver espalhou as cinzas de seu irmão no lago. Ele abandonou completamente o ódio. Quanto à garota que relatou a notícia naquele ano, era sua responsabilidade. Então ela não estava errada. Se estiver errado, só pôde culpar seu irmão naquele ano por amá-la. O filme Rápida Vingança foi lançado em 2010. Este é um filme de ação de baixo custo estrelado por Dwayne Johnson. Do começo ao fim do filme, as mudanças das pessoas são habilmente mostradas. Pessoas boas não serão para sempre pessoas boas, então pessoas más também. Uma pessoa, não importou quantas más ações antes, então ele sempre tem a opção de começar de novo.